Bom, gente, mais um vídeo que eu queria apresentar para vocês aqui, que também foi listado como exemplo, só que nós temos aqui uma máquina mais antiga, inclusive que foi apresentada na aula para vocês, é uma colhedora combinada de grãos. Ela tem a mesma função das que nós vimos, porém, por ser mais antiga, ela tem muito acionamento ainda por meio de mecanismos iguais aí a questão de polir correia, corrente e roda dentada. Aqui na frente eu não vou detalhar muito porque vai ser tema da disciplina. Nós temos esse componente aqui que é chamado de molinete. Ele tem a função de puxar as plantas em direção à barra de corte, né, para que a planta seja cortada. O que movimenta esse sistema aqui, ó, né, a gente consegue identificar ó, que no caso temos uma polia, né, maior aqui e uma polia pequena aqui atrás, ó, né, e uma correia fazendo a conexão entre essas duas polias. Ó. Qual o tipo de polia que está sendo utilizada aqui? Né, no caso a correia, né? Nós temos aqui a correia em V, ó, né, a chamada correia trapezoidal. Se a gente fizer um corte nessa correia aqui, a gente consegue ver, né, que a sua geometria, a sua seção transversal nada mais é que um trapézio. Então ela tem, deixa eu tentar girar ela aqui, ó. Ela tem a parte de baixo, né, mais fina, e a parte de cima mais grossa, né? Então tem um trapézio aqui, onde a base menor está voltada para baixo para ter o contato aqui com a polia. Essa correia, né, o propósito dela é justamente esse. Como a correia é trapezoidal, a polia obviamente também deve ser. E dessa forma, né, nós teremos um contato otimizado entre a correia e a polia, visando, né, basicamente aí reduzir patinagem, ok? Isso melhora a eficiência de transmissão de potência. E também temos uma questão aí adicional, que é evitar que a correia fique caindo em algumas situações, principalmente quando tem sobrecarga. É interessante, eu não sei se eu vou conseguir girar aqui para vocês verem, acho que não vou conseguir. Mas a plataforma, né, ela vai girar nesse sentido aqui, ó. Essa engrenagem aqui, que é essa polia que é a motora, né, ou motriz, ela vai puxar essa outra para ela trabalhar nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Então a tensão, né, a força mesmo onde que a correia vai fazer é nessa parte de baixo aqui, ó, certo? E aqui em cima apareceram, né, dois elementos que são os chamados tensionadores. Os tensionadores não têm função de transmitir potência, eles não são ligados a nenhum eixo, né? Elas não estão, no caso, acopladas ao eixo, elas giram aqui livremente, sem acionar nenhum componente, e elas têm a função de esticar a correia. Nessa aplicação aqui é interessante porque em algumas situações a gente precisa variar a velocidade do molinete. Aí esse ajuste, né, numa máquina antiga igual essa, é feito por meio do controle da patinagem dessa correia, né? Se eu coloco ela para mais tensionada, ela vai deslizar menos, então vai conseguir o quê? Transferir a maior parte do movimento dessa polia para essa polia que está aqui no eixo do molinete, né? Se eu quero uma velocidade menor, eu afrouxo um pouco esses tensionadores por meio dessa manivela que está aqui, ó. Afrouxando esses tensionadores, a correia ela vai patinar, né, um pouquinho, né, e vai conseguir dessa forma ter uma velocidade tangencial, né, uma velocidade periférica aqui menor. Isso, né, tem algumas limitações. Em algum momento eu vou ter que fazer a substituição dessa polia aqui, ó. Então, se eu quero, por exemplo, uma velocidade um pouquinho maior, eu tenho que colocar nessa aqui. Então a regulagem é feita substituindo as posições aqui dessas duas polias e por meio do tensionador, existindo ainda, né, a possibilidade de você trocar essa polia aqui. Mas geralmente não exige, né, dentro das culturas aí que são comumente trabalhadas, a substituição dessa polia maior. Então percebam que essa máquina, né, tem uma série de outros mecanismos aqui, ó. Então a potência, né, que está vindo do motor, olha que interessante, o motor está aqui atrás, ó, da máquina.
atrás do banquinho do operador aqui, nessa região. Só o motor aciona tudo que a gente está vendo aí que vai funcionar nessa máquina, é acionado por um único motor. Aqui na plataforma, né, essa potência chega, ó, por meio, deixa eu focar aqui, por meio dessa roda dentada, né, que está trabalhando aqui com essa outra roda dentada, e as duas estão unidas aí por uma corrente, ó, ok? Então, roda dentada, e aqui nesse eixo nós temos toda a chegada da potência para acionar os mecanismos da plataforma. E é bem interessante que aqui a gente consegue identificar, né, além da correia trapezoidal no seu estado mais comum, né, que é alinhadinho e tal, mas aqui nós temos uma mudança também, ó, ortogonal em termos de distribuição de potência. O eixo ele está nessa direção, mas ali na frente, né, aquela polia ela está na vertical. Então aqui nós temos uma situação onde a correia ela foi cruzada com essa intenção, né, de modificar a direção de distribuição de potência. Então aqui essa máquina, né, eu até abri a tampa aqui para mostrar para vocês, olha a quantidade de mecanismos que ela tem, né? Esse aqui, por exemplo, essa polia maior, vocês percebam que ela é uma polia plana. Essa que está aqui é a correia plana, olha como é que ela é. É como se fosse uma tira, né? Um cinto de fato, né? Então por isso que a gente chama ela de correia plana. E para trabalhar ela precisa da sua polia específica, que é essa aqui, ó. Esse mecanismo aqui, o que ele está fazendo? Ele vai acionar o mecanismo de trilha da máquina, né? O pessoal na verdade chama isso aí de industrial da colhedora. Toda a parte de processamento da colheita vai ser feito mediante o acoplamento. A gente está vendo que aqui ela está desligada, ó, né? Aqui dentro do posto de operação tem uma alavanca que quando a gente puxa, a gente tensiona essa correia contra a polia e dessa forma começa a fazer todo o acionamento. Então eu vou girar aqui para vocês, é lógico que eu tenho uma força limitada, né? Mas a gente percebe, ó, que toda a potência está indo lá para a plataforma. Olha o molinete girando lá devagarzinho, ó. Vendo toda a potência para fazer a parte de colheita, ela vem aqui dessa conexão, vem dessa polia plana, ok? E temos vários outros aqui, né? Aqui acaba ficando no correia plana, correia trapezoidal. A gente tem essa aqui de baixo, por exemplo, é que vai para a caixa de marchas da colhedora. Ela tem 4 velocidades adiante e uma ré. E aqui a gente fala a correia da tração. Essa correia aqui, se ela estoura e te pega desprevenido, né, acaba criando um problema muito grande, porque a máquina já não vai ter controle sobre os rodados, né? Se você às vezes tiver com equipamento às vezes um pouco ruim de freio, que não é uma coisa para se deixar acontecer, né, você pode ter problemas graves com isso aqui. Essa polia que está aqui na tração, a gente percebe que o movimento, né, ele vem lá de cima. Deixa eu tentar mostrar o motor para vocês aqui. Aí o motor é essa parte, né, esse componente amarelo que está aí, ó. E toda a transmissão da potência ela começa por meio dessas polias. Onde está a polia trapezoidal aqui é o que vem para tração, e onde que está a correia plana aqui, né, está na polia plana, é o que vai para o industrial, né, que é para a parte de colheita. Aí na parte da tração que vai para a caixa de câmbio, nós temos essa polia aqui, que é uma polia assim, na primeira vista, é uma polia trapezoidal comum, só que ela tem um dispositivo interessante aqui. Olha o tamanho do marimbondo que está aí. Ela tem um dispositivo interessante que ela está conectada com esse cilindro hidráulico aqui. Nós podemos modificar o diâmetro primitivo desses dois elementos aqui, ó, certo? Eu posso fazer com que essa dimensão aqui fique maior ou menor, ó, né? Na verdade, dos dois componentes. Essa aqui, a correia que está na parte de trás, ela já vai direto para a tração, e essa que está na frente aqui vem do motor. Então eu consigo, né, por meio aqui do acionamento desse cilindro hidráulico, fazer com que esses diâmetros, né, variem sem eu precisar trocar a posição das correias. Isso é uma coisa legal porque te dá uma certa autonomia, né? Isso aqui é comumente chamado por avanço.
Isso aqui lembra muito uma CVT, né? É uma CVT, né? Seria aí uma mais limitada, mas é um sistema aí continuamente variável de transmissão. Isso aqui, conforme eu já ia dizendo, é o avanço da máquina. Às vezes você está com uma marcha que é fixa e você deseja, às vezes, aumentar, né, um pouco essa velocidade ou diminuir, aí você não precisa trocar a marcha da colhedora, você simplesmente trabalha nesse pistão aqui, tem um comando hidráulico lá dentro, que faz a variação do tamanho dessas polias aqui e, por sua vez, né, varia a velocidade angular da caixa e varia a velocidade que está chegando aqui no dispositivo de tração, ok? Então é isso, pessoal, era mais para dar uma visão geral aí sobre esse equipamento, né, que é um bom exemplo de utilização de mecanismos de transmissão. E qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês.